Imagine que você acabou de comer uma espiga de milho. Os grãos se foram, o sabor se foi. E o que sobrou na sua mão é aquele cilindro pálido, seco e fibroso que você tem jogado fora a vida toda. Você caminha em direção à lata de lixo. Você está prestes a jogá-lo lá dentro. Pare, porque o que você está segurando agora é um reservatório subterrâneo de água autorregulável que levou a humanidade mais de 3.000 anos para desenvolver e exatamente 60 anos para esquecer. Isto não é um truque de jardinagem. Isto não é uma dica de vida de um influenciador de bem-estar. O que estou prestes a mostrar a você é um mecanismo de retenção de água tão eficaz que cientistas do solo modernos têm estudado silenciosamente em periódicos revisados por pares, enquanto a indústria de mídia de cultivo comercial de 50 bilhões de dólares espera que você nunca junte os pontos. A tecnologia foi enterrada, não por acidente, não por ignorância, mas porque funciona muito bem, não custa nada e vem de um pedaço de lixo. Nos próximos minutos, você vai entender a física exata de por que uma espiga de milho seca pode superar um saco de 25 dólares de contas de hidrogel do seu centro de jardinagem local. Você vai ver a ciência, a história e o método preciso. E no final deste vídeo, você nunca mais olhará para uma espiga de milho da mesma forma. Vamos falar sobre quem lucra com o fato de você não saber disso. O mercado global de condicionadores de solo e meios de cultivo, que é a indústria que vende sacos de perlita, fibra de coco, cristais de hidrogel e mistura de vasos premium para controle de umidade, foi avaliado em 47,6 bilhões de dólares em 2023, de acordo com a Grandview Research, e está projetado para atingir 72,4 bilhões de dólares até 2030. Essa é uma indústria de 72,4 bilhões de dólares construída quase inteiramente na premissa de que você não pode cultivar plantas sem comprar algo. E no centro dessa premissa está uma das categorias de produtos mais lucrativas na horticultura moderna: aditivos de retenção de água. Entre em qualquer centro de jardinagem hoje e você encontrará contas de polímero de hidrogel comercializadas sob nomes como Soil Moist ou TerraSorb, vendendo por 18 a 35 dólares por pacote de 300 gramas. Você encontrará misturas de vasos de controle de umidade a 22 a 28 dólares por saco, de 40 litros, projetadas especificamente para reter água por mais tempo, para que suas plantas não sequem. O argumento é elegante e a embalagem é linda. O que eles não colocam no rótulo é que o principal mecanismo ativo, absorver água, mantê-la abaixo da zona radicular e liberá-la lentamente à medida que o solo circundante seca, é o mesmo mecanismo executado gratuitamente por algo que você ferveu para o jantar. Uma única espiga de milho seca não custa nada. Um pacote de 300 gramas de cristais de hidrogel de poliacrilamida custa 24,99 dólares na Home Depot. Em um estudo publicado no periódico Industrial Crops and Products em 2017, biochar derivado de espiga de milho e fragmentos de espiga bruta demonstraram capacidade de retenção de água comparável à mídia comercial à base de turfa, a uma fração do custo de entrada. A indústria de 47,6 bilhões de dólares não tem interesse em financiar pesquisas que terminem com "use seus restos de comida". Isto não é uma teoria da conspiração. Isto é um incentivo de mercado. Quando seu problema é resolvido pelo lixo, você deixa de ser um cliente. E em um mercado de 72,4 bilhões de dólares, um cliente que para de comprar é a pessoa mais perigosa na sala. O que eu quero que você entenda antes de irmos mais longe é que o conhecimento que você está prestes a receber não desapareceu porque parou de funcionar. Desapareceu porque nunca parou de funcionar. Este conhecimento não começou em um laboratório. Começou em uma milpa. A milpa é o sistema de policultura desenvolvido pelas civilizações Maia e Azteca da Mesoamérica. Um campo de policultura onde milho, feijão e abóbora
eram cultivados juntos em uma configuração tão sofisticada agriculturalmente que a FAO formalmente o reconheceu em 2018 como um sistema de patrimônio agrícola de importância global. O que a maioria das pessoas nunca aprendeu na escola é que, dentro da tradição da milpa, as espigas de milho gastas não eram lixo. Elas eram infraestrutura. Evidências arqueológicas documentadas por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma de México mostram que material de espiga decomposto e parcialmente seco era trabalhado de volta ao solo e usado como revestimento sob montes de plantio para amortecer a umidade durante a estação seca. Uma prática estimada em pelo menos 3.000 anos nas regiões de terras altas do que hoje é o México e a Guatemala. O mesmo princípio surgiu independentemente através do Pacífico. Nas províncias de Yunnan e Sichuan da China, registros agrícolas do período da dinastia Qing, aproximadamente do século XVII ao início do século XX, descrevem pequenos agricultores usando palhas de milho secas e fragmentos de espiga em camadas sob vegetais cultivados em recipientes para estender os intervalos de irrigação durante os meses de seca. Estes não foram escritos em periódicos. Eles foram transmitidos da maneira que a maioria do conhecimento agrícola sobreviveu por milênios, de mão em mão, de estação em estação, de família em família. Essa cadeia de transmissão quebrou na década de 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria agroquímica global, construída sobre a infraestrutura excedente de produção de nitrogênio que havia sido usada para fabricar explosivos, passou agressivamente para fertilizantes comerciais e corretivos de solo. Entre 1950 e 1970, meios de cultivo sintéticos e condicionadores químicos de solo capturaram a maioria dos mercados de horticultura ocidentais. Os próprios registros do Serviço de Extensão do USDA desse período mostram uma mudança sistemática nas práticas recomendadas, afastando-se da integração de resíduos orgânicos e avançando em direção à dependência de insumos comprados. As técnicas tradicionais não foram refutadas. Elas foram simplesmente despriorizadas, desfinanciadas e, eventualmente, esquecidas por qualquer pessoa que não estivesse mais cultivando da maneira antiga. A ciência, no entanto, sempre esteve lá. E tem provado silenciosamente que está certa desde então. Aqui está o que realmente acontece quando você coloca uma espiga de milho seca no fundo de um recipiente de plantio, e por que ela funciona com uma precisão que a maioria dos produtos comerciais não consegue replicar. Para entendê-lo, você precisa entender do que uma espiga de milho é feita no nível estrutural, porque não é simplesmente fibra vegetal morta. É uma das matrizes capilares naturais mais eficientes já estudadas na ciência dos materiais agrícolas. Uma espiga de milho é composta principalmente de 3 componentes estruturais: o anel lenhoso externo, chamado pericarpo, a medula interna e uma rede de tecido vascular, que percorre longitudinalmente o núcleo. A medula, o interior macio, branco e semelhante a uma esponja, é composta de células de parênquima que colapsam e secam em uma estrutura de espuma de célula aberta, quando a espiga perde umidade. Isso não é uma metáfora. Sob microscopia eletrônica de varredura, a medula seca da espiga de milho revela um retículo de microcâmaras interconectadas, cada uma entre 50 e 200 micrômetros de diâmetro, formando uma rede capilar tridimensional. Um estudo de 2016, publicado na revista Bioresource Technology, mediu a capacidade de absorção de água de fragmentos de espiga de milho bruta entre 270% e 340% de seu próprio peso seco, o que significa que uma única espiga seca de 40 gramas pode absorver e reter entre 108 e 136 mililitros de água antes de atingir a saturação. Esse não é o desempenho do nível de hidrogel, mas está dentro da mesma ordem de magnitude funcional e vem com propriedades que os polímeros sintéticos não podem oferecer. O mecanismo que torna isso valioso para a agricultura não é apenas a absorção, é a curva de liberação.
Quando a umidade do solo circundante cai abaixo de um determinado limite, a água retida na matriz capilar da espiga começa a migrar para fora através de um processo impulsionado pela diferença de pressão de vapor e pela tensão capilar. O solo acima da espiga, à medida que seca, cria um gradiente que puxa a umidade para cima e para fora das câmaras internas da espiga em uma liberação lenta e contínua. Esta é a subirrigação passiva, sem bomba, sem temporizador, sem tecnologia, operando sobre os mesmos princípios hidráulicos descritos nos livros didáticos de física do solo, usados na Universidade de Wageningen e na UC Davis. A espiga não inunda as raízes. Ela se equilibra com o ambiente circundante, liberando água apenas na velocidade que o solo exige. Pesquisadores do Departamento de Engenharia Agrícola e de Biosistemas da Iowa State University publicaram resultados em 2019, demonstrando que substratos de cultivo corrigidos com espigas de milho reduziram a frequência de irrigação em 31%, em comparação com misturas padrão à base de turfa, em ensaios com tomate em recipientes, sem redução estatisticamente significativa no rendimento. O Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA documentou separadamente o alto teor de lignocelulose das espigas de milho, aproximadamente 45% de celulose, 35% de hemicelulose e 15% de lignina em peso seco. O que significa que, à medida que a espiga se decompõe lentamente ao longo de 12 a 24 meses, ela libera um fluxo contínuo de matéria orgânica rica em carbono no solo circundante. Este é o benefício secundário que a maioria das pessoas perde completamente. A espiga não é apenas um reservatório de água. É um corretivo de carbono de liberação lenta que melhora a estabilidade dos agregados do solo e alimenta as comunidades microbianas que disponibilizam nutrientes para as raízes das plantas. Agora, esta é a parte em que tenho que ser honesto com você, porque credibilidade importa mais do que propaganda. Sabugos de milho não são uma solução universal. Em recipientes com drenagem inadequada, uma camada de sabugo saturada pode criar condições anaeróbicas que promovem o apodrecimento das raízes, particularmente em espécies sensíveis à seca, como suculentas ou ervas mediterrâneas. O processo de decomposição, embora benéfico a longo prazo, pode imobilizar temporariamente o nitrogênio no solo, pois as comunidades microbianas consomem carbono, o que significa que você pode precisar compensar com uma leve suplementação de nitrogênio na primeira estação de crescimento. E em recipientes muito grandes ou canteiros elevados, o volume de material de sabugo necessário para influenciar significativamente a retenção de umidade em escala torna-se logisticamente significativo. Este método funciona melhor em recipientes pequenos a médios, em climas com horários de rega irregulares e com culturas que toleram variação moderada na umidade do solo: tomates, pimentões, verduras, ervas e a maioria das plantas de interior tropicais. Mas dentro dessas condições, a física é inegável. Você está colocando um buffer hidráulico passivo na zona radicular de sua planta, um que não lhe custou nada, que alimentará seu solo por 2 anos e que, de outra forma, teria contribuído para os 14,5 milhões de toneladas de resíduos de processamento de milho gerados anualmente apenas nos Estados Unidos, de acordo com o Serviço de Pesquisa Econômica do USDA. A ciência não se importa se isso se encaixa no modelo de negócios de uma indústria de 72,4 bilhões. Simplesmente funciona. Este é o momento em que quero que você pare e reconheça algo sobre si mesmo. Você não clicou neste vídeo porque queria dicas de jardinagem. Você clicou nele porque alguma parte de você já sabia que o sistema não foi projetado pensando em sua autossuficiência. Cada saco de mistura premium de controle de umidade que você já comprou, cada pacote de hidrogel, cada frasco de condicionador de solo líquido, cada um foi uma transação que outra pessoa projetou, precificou
e comercializou especificamente para ficar entre você e uma solução que a natureza já forneceu gratuitamente. Você não é um amador. Você não é apenas uma pessoa com um jardim na varanda ou alguns vasos no parapeito da janela. Você faz parte de uma geração que está ativamente recuperando o conhecimento agrícola que foi sistematicamente retirado de pessoas comuns nos últimos 70 anos. Não por negligência, mas por incentivo econômico deliberado. Cada sabugo de milho que você salva do lixo é um ato pequeno, mas preciso, de se retirar de um sistema de US 47,6 bilhões, que depende de sua ignorância para funcionar. Isso não é um exagero, é apenas matemática. E agora que você entende a ciência, é hora de realmente usá-la. O processo é mais simples do que a ciência faz parecer, mas os detalhes importam. Então, fique comigo em cada etapa porque pular qualquer uma delas é a diferença entre um reservatório de umidade funcional e um problema de podridão no fundo do seu vaso. Comece com seus sabugos de milho gastos imediatamente após comer. Não os deixe molhados por mais de 24 horas antes de iniciar o processo de secagem, porque a colonização por fungos começa rapidamente na medula interna úmida, e um sabugo mofado introduzirá patógenos fúngicos em seu recipiente, em vez de estabilidade de umidade. Coloque seus sabugos em uma única camada sob luz solar direta por 3 a 5 dias. Ou coloque-os em um forno a 80 graus Celsius por 4 horas, se precisar acelerar o processo. Você está procurando um sabugo que pareça completamente rígido, produza um som oco quando tocado e não mostre manchas moles ou descoloridas em qualquer lugar da superfície. O peso é o seu indicador mais claro. Um sabugo totalmente seco deve parecer visivelmente mais leve do que quando você começou, tendo perdido entre 60% e 70% de seu peso fresco em conteúdo de água. Depois de seco, você tem duas opções para dimensionamento. Para recipientes menores que 20 litros, quebre ou corte os sabugos em segmentos de aproximadamente 5 a 8 centímetros de comprimento para maximizar o contato com a área de superfície e a eficiência de empacotamento. Para recipientes maiores ou canteiros elevados, sabugos inteiros podem ser colocados horizontalmente em uma única camada. A camada de colocação deve ficar diretamente acima do nível do orifício de drenagem, não bloqueando a drenagem, mas apoiando-se em cima de qualquer material de drenagem que você já esteja usando, seja cascalho, fragmentos de cerâmica quebrada ou areia grossa. Cubra a camada de sabugo com uma única folha de tecido de paisagem respirável ou uma camada de composto grosso antes de adicionar seu meio de cultivo por cima. Esta camada de separação é crítica. Ela impede que partículas finas de solo migrem para dentro da matriz de sabugo ao longo do tempo e obstruam os canais capilares que fazem todo o sistema funcionar. A proporção ideal de sabugo para o recipiente é uma camada de aproximadamente 4 a 6 centímetros de profundidade, independentemente do tamanho do recipiente. Mais do que isso, você corre o risco de criar a zona anaeróbica que mencionei anteriormente. Menos do que isso, e o volume de retenção de água torna-se insignificante. Regue o recipiente completamente na primeira irrigação após a montagem, mais do que normalmente faria, porque você está carregando o reservatório de sabugo pela primeira vez, e ele precisa atingir quase a saturação para começar a funcionar como um buffer. Após essa carga inicial, você provavelmente descobrirá que seu próximo intervalo de rega se estende de 30% a 50% em comparação com o mesmo recipiente sem sabugos, consistente com o que a pesquisa da Iowa State documentou em ensaios controlados. Substitua a camada de sabugo a cada 18 a 24 meses, pois a decomposição torna a estrutura muito macia para manter sua arquitetura capilar. O material decomposto nesse ponto é um excelente composto e deve ir diretamente para sua mistura de solo, em vez da lixeira.
Este método não substituirá a disciplina de rega adequada e não salvará uma planta que você está negligenciando fundamentalmente. Mas, para quem gerencia vários recipientes, viaja com frequência ou vive em um clima com chuvas irregulares, é a coisa mais próxima de uma apólice de seguro gratuita que sua zona radicular jamais terá. Se esta informação mudou a forma como você vê algo que estava prestes a jogar fora, então fez exatamente o que deveria fazer. Mas quero pedir-lhe algo que não tem nada a ver com o número dos meus assinantes. Compartilhe este vídeo. Não porque este canal precise dos números, mas porque há alguém na sua vida agora gastando os $20 em um saco de mistura para vasos de controle de umidade que usará uma vez e esquecerá, enquanto os sabugos de milho do jantar da noite passada estão no lixo. Cada compartilhamento deste vídeo é uma transação a menos que um setor de os 72,4 bilhões reais cobra de alguém que nunca precisou pagar em primeiro lugar. Isso não é apoio a um canal do YouTube. Esse é um pequeno e deliberado ato de redistribuição de informações em um sistema que lucra ao manter esse conhecimento invisível. Se você quiser ser notificado sempre que divulgarmos outra peça de ciência agrícola suprimida, clique em inscrever-se e ative as notificações. Não porque estou pedindo sua lealdade, mas porque o próximo vídeo fará com que este pareça uma introdução. Vamos falar sobre algo que a indústria de fertilizantes sintéticos, um mercado que vale mais de os 200 bilhões de reais globalmente, passou décadas garantindo que nunca apareça em um vídeo de jardinagem convencional. Envolve um processo biológico que ocorre em solos saudáveis há 450 milhões de anos, que não requer insumos comprados e que pode dobrar a eficiência de absorção de nutrientes de suas plantas sem um único grama de fertilizante adicionado. O conhecimento existe. A pesquisa é publicada. E quase ninguém está falando sobre isso em linguagem simples. Isso muda na próxima semana.